Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia 1 ano e meio que estávamos juntos e já tinha se tornado rotina meu namorado dormir comigo ali em casa, principalmente final de semana. Naquele sábado, lembro que a gente passou a tarde toda assistindo filme e no fim acabamos adormecendo. Devia ser quase 11 horas da noite, quando de repente despertei com um barulhinho do celular dele. Alguém tinha lhe mandado uma mensagem. Ele tinha deixado o aparelho assim do lado do travesseiro. Aí eu dei uma espichada no pescoço e consegui ver que quem tinha lhe mandado a dita mensagem era uma tal de Adriana. Não vou negar, já senti uma coisa ruim. Até porque eu nunca tinha ouvido falar em Adriana nenhuma. Sabe, quem seria essa criatura? Fiquei ali, olhando para a tela daquele celular e me perguntando, e por que estaria lhe mandando mensagem naquele horário? Meu Deus, mais de 11 horas, quase meia-noite. Ele dormia pesado. Eu escutei o barulhinho, mas ele não. Eu fiquei ali, sabe, olhando para ele, imaginando quem poderia ser aquela mulher. Até que no fim, não consegui controlar minha curiosidade e acabei fazendo uma coisa que eu juro, nunca foi do meu feitio. Peguei o aparelho na mão e comecei a mexer. O celular dele não tinha senha. Era um daqueles que a gente desbloqueia com a digital. E sabe o que eu fiz? Eu peguei o dedo dele, sabe, tudo naturalmente tomando o máximo cuidado para não acordá-lo, e acabei conseguindo desbloquear o aparelho. Fui direto nas mensagens conferir o que aquela mulher tinha lhe mandado. Eu queria saber quem era ela. O coração batendo descompassado. Tinha duas mensagens. A primeira de boa noite e na outra havia algo escrito que eu juro, na hora, não atinei o que podia significar aquilo. Você já tem uma data para depositar a pensão da Nath? Sabe, eu li aquela mensagem. Nath? Mas, meu Deus, quem é Nath? Continuei lendo, porque a mensagem não tinha acabado. Estou precisando do dinheiro para comprar as coisinhas dela. Como assim, coisinhas dela? Como assim, pensão da Nath? Quem é Nath, meu Deus? Aliás, quem é Adriana? Olha só, eu é que sei o estado em que eu fiquei. Até porque, vamos convir, apesar de ter acabado de dizer que não entendi nada, também não sou nenhuma tonta. Pelo menos não a esse ponto. Quem paga a pensão? Quem paga a pensão é pai. E se aquela mulher estava cobrando pensão do meu namorado, era porque devia ter uma filha com ela. Só que, se fosse mesmo isso, seria a coisa mais absurda do mundo, meu Deus. Porque o Maicon nunca tinha comentado comigo que tinha uma filha. Meu Deus, estávamos juntos há 1 ano e meio. E se ele tivesse uma filha com outra mulher, eu teria ficado sabendo de algum modo. Ele mesmo teria me contado. Olha, eu fiquei ali pensativa, tentando encontrar uma explicação para aquilo tudo, mas não consegui atinar. Acho que devo ter ficado uns 10 ou 15 minutos segurando aquele aparelho na mão, olhando para a cara dele, olhando para o aparelho, pensando. Nesse tempo, o celular voltou a ficar bloqueado.
E quando eu fui tentar novamente passar a digital dele para desbloquear, assim que segurei o dedo dele, eis que ele acabou despertando. Só que, claro, ainda bem, né? Não se deu conta do que estava acontecendo. Acordou, me viu ali, praticamente debruçado sobre ele, e levou um susto. Credo, Andressa, o que foi? Olha, eu podia ter esperado para ter essa conversa com ele no dia seguinte. Só que eu não consegui me segurar. Eu acho que ia ter um troço. Eu precisava ouvir uma explicação, por mais idiota que fosse, naquele momento. Perguntei: quem é Nath, Michael? Aliás, quem é Adriana? O quarto estava na penumbra. Mas deu para ver que a expressão desse homem mudou. Até sua voz saiu assim, esquisita. Adriana? Como assim? Por que você está falando isso? Porque ela acabou de te mandar uma mensagem cobrando a pensão da Nath. Quem é Nath, hein, Michael? Será que você pode me explicar essa palhaçada? Eu acho que foi só naquele momento que ele se deu conta de que eu estava com o seu celular na mão. Porque até aquele instante ele não tinha ainda atinado. Num gesto rápido, pegou o celular na mão. Você está mexendo no meu celular? Acredite quem quiser. Mas em vez de me dar uma explicação, ele ficou bravo comigo porque eu mexi no telefone dele. Ficou irritado. Só porque eu tinha conseguido desbloquear o aparelho com a sua digital. A situação pesou. A gente começou a discutir, porque eu exigi uma explicação. Até minha mãe acabou acordando e bateu lá na porta do quarto para saber o que estava rolando. Acredite quem quiser, mas ele não quis me contar. Em vez disso, no meio da discussão, levantou, se vestiu, pegou a chave do carro e simplesmente disse que ia embora para sua casa e que depois a gente conversaria com mais calma. Eu estava muito nervosa, não tinha como conversar. Meu Deus, como que ele queria que eu estivesse? Calma! Aqueles dois nomes ficaram ressoando na minha cabeça. Adriana e Nath. E também aquela palavra, pensão. Meu Deus, será que esse homem tinha escondido de mim uma coisa tão séria durante, meu Deus, 1 ano e meio de relacionamento? Será que ele tinha mesmo uma filha e nunca me falou nada? Será que eu não conhecia tão bem assim o meu namorado como imaginava? Pelo jeito, ele andava escondendo segredos de mim. E segredos cabeludos. Vamos convir. Sabe, uma filha não é uma coisa que a gente esconda. Aquela foi, sem dúvida, a noite mais longa da minha vida. Não consegui pregar o olho. Varei a madrugada em claro, rolando de um lado para o outro da cama. Até chorar eu chorei. No dia seguinte, ele tentou fugir de mim e de uma conversa séria como pôde. Mas eu deixei bem claro que se ele não me desse uma explicação, e olha, tinha de ser uma explicação muito boa. Se não me dissesse o que estava acontecendo, estaria tudo terminado entre nós. Ele não precisaria mais nem vir atrás de mim, na minha casa. Até que à tarde ele apareceu ali, com aquela cara lambida. Eu estava arrasada. Não só pelo episódio, mas também pelo fato de ele estar fugindo de mim, se negando a me dar uma explicação. Puxa vida, eu precisava saber. Merecia ouvir dele E só de pensar que ele pudesse ter me traído com essa Adriana, pior, ter ainda alguma coisa com ela, eu senti até tontura. No fim, tivemos uma conversa séria. Voltei a repetir que se ele não fosse sincero comigo, estava tudo acabado. Seria o fim do nosso namoro.
Inclusive, perguntei: essa Nath, Maicon, é tua filha, não é? Por que você nunca me contou? Como que você pôde ter escondido isso de mim durante tanto tempo? Quantos anos tem essa menina? Olha, se você me disser que me traiu com essa Adriana, Maicon, eu te mato. Claro que não, Andressa. Para de falar bobagem. Quando eu me envolvi com a Adriana, eu nem sonhava em te conhecer, viu? A gente tem uma filha, assim, eu não vou mentir. Aliás, eu ia te contar. Só estava esperando um momento bom. E se nunca te contei, é porque fiquei com medo de você não aceitar, não entender. Quantos anos tem essa menina, Maicon? E por favor, não minta pra mim. Ela tá quase completando um ano. Eu não traí você, viu? Se é o que você tá pensando. A gente nem se conhecia quando aconteceu Enfim. Olha, foi difícil entender por que é que ele tinha me escondido essa história da filha. Meu Deus, ele tinha uma filha. Não estamos falando de uma coisa, de uma pessoa, uma criança. Perguntei se ele tinha uma foto da menina para eu ver, mas ele falou que não. Mas que poderia arranjar depois. Eu ainda perguntei se ele tinha contato com a mulher, a mãe da criança, se havia direto. E ele falou que tinham se visto algumas vezes apenas. Maicon, pelo amor de Deus, essa Adriana, qual é o tipo de relação que vocês têm? Não minta pra mim, Maicon. Ué, a gente não tem relação nenhuma. Depois que eu te conheci, que a gente começou a ficar junto, nunca mais tive nada com ela. A gente se fala por mensagem de vez em quando, mas só para conversar sobre a Nath. Olha, foi difícil de engolir. Não tanto por ele ter uma filha, mas por ter escondido aquilo de mim. Convenhamos, eu era sua namorada. Nem sua mãe comentou nada comigo. E era justamente isso o que não dava para entender. Sabe, parecia que tinha alguma coisa mal contada no meio daquilo tudo. Minha mãe, quando ficou sabendo, também teve a mesma reação. Nem ela conseguiu entender por que é que ele guardou o segredo daquela filha. Imagine, 1 ano e meio juntos, e ele escondendo isso de nós. A verdade é que ficamos estremecidos, e nem poderia ser diferente. Sei lá, mas a confiança que eu tinha nele ficou abalada. De todo modo, não terminei o namoro. Se ele realmente estivesse sendo sincero, ele falou que a gente nem se conhecia quando teve aquele rolo com a tal da Adriana. Não tinha por que terminarmos, só que, repito, o relacionamento não ficou bom depois disso. Precisei de um tempo para digerir aquela surpresa. Não gostei dele ter escondido uma coisa tão importante, tão séria. Ele tinha ficado de conseguir uma foto da menina para ver. Mas ficou enrolando, dando desculpa. Eu, inclusive, falei que queria conhecer a menina. Mas é como eu já disse. Ele foi protelando do jeito que pôde. Por isso, não sei explicar, mas eu fiquei com a impressão de que ele não tinha me contado toda a verdade. Alguma coisa escondida ainda tinha. Devia ter algo mal contado naquilo tudo. Até com a mãe dele eu procurei saber alguma coisa. Mas ela se fechou. Bastava eu tocar no assunto que ela já ia tirando o corpo fora. Olha, Andressa, melhor você falar com o Maicon, viu? Eu prefiro não me envolver. Eu sentia que tinha alguma coisa de estranho no ar. Devia ter mais alguma coisa que eu não sabia. E que ninguém queria me contar. E olha, ainda demorou quase 1 mês e meio. No domingo de manhã, 1 mês e meio depois daquela descoberta, eu tentei, mas não consegui falar com ele. E ele estava todo esquisito no sábado. Quieto, mal falava comigo.
ficou o tempo todo mexendo naquele celular e também foi embora mais cedo para casa. Falou que só na parte da tarde que a gente poderia se ver, no domingo, porque tinha um monte de coisa para resolver. Só que, sei lá, eu fiquei desconfiado. Tanto que no domingo cedo, liguei para ele. Só que o celular estava desligado. Fiquei com aquela cisma, desconfiada de que ele tivesse aprontando alguma coisa, escondendo algo de mim. Aí acabei chamando um carro de aplicativo e fui direto lá na casa dele. Só que na casa dele não tinha ninguém. Nem a minha sogra estava ali. Eu achei isso tão esquisito. Foi então que a vizinha do lado apareceu na janela e falou uma coisa que me deixou sem saber o que pensar. Não tem ninguém aí, viu? Parece que foi todo mundo pro batizado. Batizado? Mas que batizado? Ué, da neta da Carmen. Eu achei aquilo tão fora da casinha. Porque ela só podia estar falando da filha do Maicon. Só que como assim batizado? Segundo o Maicon, a menina já estava completando 1 ano. Através daquela mulher, fiquei sabendo qual era a igreja e acabei indo até lá. Não ficava longe. Só que o batizado, quando eu cheguei, já tinha acontecido. Nem missa tinha mais. Até porque já passava das 11 horas da manhã. Mas eu notei que tinha um monte de gente no salão paroquial, do lado da igreja. Inclusive, avistei o carro do Maicon, estacionado ali perto. Olha, eu fiquei tão intrigada que fui até lá conferir. Eu tremia. Até suar eu suava. Pelo jeito, aconteceria um almoço ali. Almoço de batizado. Logo avistei a minha sogra e vi ele também, o Maicon. Mas no que me aproximei, bati os olhos numa mulher assim, bem jovem, assim, do lado de um carrinho de bebê. Não demorou muito para o Maicon notar a minha presença. Ele ficou atarantado. Eu nunca vi esse homem tão desatinado. Veio pro meu lado, quase correndo, assustado. O que você está fazendo aqui? Acho até que eu estava mais atarantado do que ele. Você por acaso está batizando a tua filha hoje, Maicon? Posso saber por que é que você não me falou nada? Até minha sogra se aproximou. E de olho arregalado, a expressão assustada também. Resumindo, foi naquele momento que eu conheci a tal Adriana e a filha do Maicon, a Nath. Adriana era aquela moça que estava do lado daquele carrinho de bebê. O problema mesmo foi que quando bati os olhos naquela criança, nem precisou ninguém me falar nada para eu me dar conta de que ele tinha mentido para mim. Segundo ele, a menina estava prestes a completar 1 ano de vida. Mentira! Na verdade, já devia ter completado naquelas alturas, mas só de olhar para aquele bebê, que qualquer um via, que ele não tinha mais do que 4, 5 meses de vida, se tanto. Eu não sou nenhum idiota. Sei muito bem diferenciar um bebê de 1 ano de idade de um recém-nascido ou com poucos meses de vida. E aquele bebê, se tivesse 5 meses, era muito. Apesar do baque, não fiz escândalo. Apenas olhei para ele, como que perguntando: por que você mentiu de novo para mim? Depois dei meia volta e saí daquele lugar.
Ele ainda foi atrás, mas eu pedi que ele voltasse lá para o batizado. Chorei tanto, tanto nesse dia. Porque tive a comprovação de que ele tinha mentido para mim, me traído com aquela menina. Ele tinha se envolvido com ela quando a gente já estava namorando. Mais do que se envolver, fez um filho naquela menina. E não tinha como negar. A prova estava ali. Depois, quando viu que não tinha mais jeito, que não adiantava continuar mentindo, ele confessou toda a verdade. Segundo ele, a Adriana era uma namorada que ele havia tido antes de me conhecer. E eles acabaram se reencontrando logo depois que começamos a namorar. E aí já viu, né? Acho que não preciso falar mais nada. Foi essa a explicação que ele me deu depois de perceber que não adiantava mais mentir. Ele jurou por tudo quanto era sagrado que tinha sido apenas uma vez, mas que foi o suficiente para ela engravidar. Escondeu aquela história de mim justamente porque sabia que eu não iria entender e nem aceitar. Pediu perdão, disse que me amava e que não queria me perder. Olha, eu fiquei arrasada, a ponto de morrer. Mas por amá-lo demais, resolvi não botar um fim na nossa história. Lhe dei a chance que ele pediu, quase chorando na minha frente. Mesmo assim, só eu sei o inferno que se tornou a minha vida. A verdade é que eu não ando tendo estrutura para conviver com essa situação. Faço o que posso, mas quase morro de ciúme quando ele vai ver a filha. Só de pensar que ele está perto daquela Adriana, que eles de repente podem ter outra recaída. Por que não? Não tiveram a primeira? Olha, eu perco as forças quando eu penso nisso. Não sei até quando vou suportar. E o pior é saber que ele e essa mulher têm esse vínculo que vai durar a vida toda. Sei que é filha dele, mas desde que descobri essa coisa toda que eu nem sei como chamar, a verdade é que a minha vida virou de pernas pro ar. Me sinto no meio de um temporal, com tudo sendo tirado do lugar. E simplesmente não sei se vou ter estrutura para suportar por muito tempo. Só queria ter a minha vida de volta. A minha paz, o meu sossego. Será que é pedir demais, meu Deus? Será?